Muitas personalidades da história local ultrapassaram as fronteiras de nosso município em busca de seus sonhos. Mas, para além disso, dedicaram grande parte de suas vidas para construir um legado sem precedentes em Maringá. Neste aspecto, Altino Borba é um grande exemplo, embora tenha tido uma morte bastante inusitada. Fiquem conosco e conheça mais sobre a sua trajetória. Sejam bem-vindos aos Advogados da História. Uma das figuras ilustres da história do município de Maringá é Altino Borba. Em crônica ao O Jornal, o professor A.A. de Assis prestou honras à memória do amigo, a quem chamava de Dom Altino, por achá-lo com jeito de príncipe. Eu achava ele com cara de príncipe, eu só chamava ele de Dom Altino, né? Durante muitos anos ele foi meu vizinho no edifício Maria Tereza. Ele e Dona Estela, e eu conversava muito com eles, e eu costumei chamar de Dom Altino. Altino Borba nasceu em Palmeira, cidade paranaense oitocentista próxima de Ponta Grossa, no dia 10 de fevereiro de 1904. Criou-se em Curitiba, onde foi atleta de futebol, tendo conquistado o bicampeonato pelo Atlético Paranaense entre os anos de 29 e 30. Na capital do estado, formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 1940. Depois, tornou-se executivo da Rede Ferroviária Federal S.A. Transferido para Guarapuava, cidade que permaneceu certo período, elegeu-se vereador, prefeito e suplente de deputado estadual. Mantinha prestígio não só pela profissão que exercia, mas, sobretudo, pela capacidade de articular e fazer amizades. Para Maringá veio no início da década de 1950. Com a cidade ainda em formação, suas aspirações atléticas, jurídicas e intelectuais lhe renderam boa recepção junto à comunidade da época. Em 1957, respondeu como diretor cultural do Aeroclube de Maringá. Notabilizou-se como defensor da população carente, motivo pelo qual ficou conhecido como campeão da assistência judiciária. Importante destacar que em 1959, Altino Borba integrou a diretoria da subseção da OAB em Maringá como tesoureiro, ao lado de Edmundo Pereira Canto, que assumiu sua presidência. Na função, o Dr. Altino permaneceria até o final da gestão de 1965. Ainda cabe destacar que o advogado foi o primeiro professor de português com registro definitivo a lecionar no antigo Ginásio Maringá, atual Gastão Vidigal, e simultaneamente prestava serviços jurídicos como conselheiro na Sociedade Telefônica do Paraná, empresa de Ardinal Ribas, a qual foi fundamental para a expansão e consolidação dos serviços de telecomunicações na cidade. Outro traço marcante do advogado Altino Borba era seu apreço pela poesia, a qual consumia e escrevia com muita frequência. Neste aspecto, ocupou a função de juiz num concurso de trova na cidade, momento que criou o método do arrepiômetro para avaliação dos versos. Nós fizemos, foi em 66, fizemos um concurso nacional de trovas e montamos uma comissão julgadora. E o doutor Altino era um dos julgadores. E ali na hora começamos a discutir com os critérios do julgamento, como é que nós íamos classificar cada trova. O doutor Altino falou assim: olha, eu sugiro que a gente siga o método do arrepiômetro. Ficou todo mundo no ar sem saber, ele explicou. É assim, um de nós vai ler as trovas.
Quando se a trova, ao ser lida, ela arrepiava, era boa. Se não arrepiava, joga fora. O Nhojo, que era um dos jogadores, deu uma risada enorme naquilo. Altino Borba colaborou com vários periódicos. Foi editor da revista Maringá Ilustrada. Como escritor, foi membro da União Brasileira dos Trovadores. Entre seus livros destaca-se 7.000 ferroviários em greve. E ainda que estivesse envolvido com atividades empresariais e intelectuais, Altino Borba não deixou de lado sua paixão pelo futebol. Mas isso lhe custaria caro. Segundo crônica recente escrita pelo professor Antônio Augusto de Assis, num certo dia em 1966, sem nenhum rodeio, Altino chegou em casa e perguntou a Dona Estela, sua esposa: "Topas ir à Inglaterra ver a Copa?" Ela topou. Quando retornou, decidiu reproduzir o que viu em livro, onde reportou detalhes sobre aquele evento global. Como era de se esperar, Altino Borba era grande entusiasta e aficionado pelo Grêmio de Esportes Maringá, time que havia conquistado o campeonato estadual em 1977 contra o poderoso Coritiba, esperando desde então que o Galo do Norte voltasse a dar essa alegria aos alvinegros. Altino Borba era assíduo frequentador do estádio regional Willie Davids. Foi assim que em 14 de fevereiro de 1982, durante uma partida contra o Internacional de Porto Alegre, que o advogado teve uma parada cardíaca letal. Após o segundo gol do Grêmio naquela vitória, a emoção foi tamanha que o coração de Altino Borba não aguentou. Além da esposa Estela Borba, Altino deixou 4 filhos: Leodônio, Luiz Carlos, Ronaldo e Marco Aurélio. A morte do Dr. Altino, ele tinha 78 anos e ele foi assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, da primeira fase do Campeonato Brasileiro, entre o Grêmio de Esportes Maringá e o Inter de Porto Alegre. O Internacional, ele havia sido campeão brasileiro em 1975, em 76, com Falcão, né, aquele timaço que tinha Carpegiani, Falcão, Batista, 75, 76 e em 1979. O Inter de 1982 era muito forte também, era um time consagrado no cenário nacional e até internacional. Aquele time de 82 do Internacional chegou a disputar um torneio na Catalunha, no Nou Camp, em 1982, contra Barcelona e o Manchester City, e foi o campeão. Então era um time muito forte, tinha grandes jogadores. E o Grêmio de Esportes Maringá, um time do interior que havia sido campeão em 77, vice-campeão em 81, tinha um time, digamos, razoável, que daria para medir forças com o Inter, jogando em casa, diante de um público de mais de 18 mil torcedores. Então a motivação do Dr. Altino era de todos os torcedores ali para ver um grande jogo. Se conseguisse um empate, estava ótimo. Se conseguisse uma vitória, era algo assim espetacular dentro daquele cenário que se colocava, né, no cenário do futebol brasileiro. E o jogo, começa esse jogo aí, o Grêmio Maringá faz 1-0 com o Ademir, um jogo muito difícil. Tão difícil esse jogo que o Rubens Joenck, o goleiro Rubens, ele foi o goleiro do Fantástico daquela rodada do Campeonato Brasileiro. Então ele fechou o gol, ele pegou muito naquele jogo. O Inter levou o gol e pressionou demais para conseguir empatar. Teve um pênalti e o Rubens defendeu esse pênalti cobrado pelo Bira. Então tudo isso ele vai deixando o torcedor assim mais eufórico, mais tenso também, né?
E dentro dessa tensão sai o segundo gol feito pelo Paulo César, o ponta direita, Paulo César, que depois acabou indo jogar no Internacional de Porto Alegre. Ele chutou no ângulo do Gilmar, sem chance para o Gilmar, e saiu comemorando. E a vibração com que ele sai para comemorar esse segundo gol, dá para dar uma noção para as pessoas imaginar o que significou aquele 2-0. Então eu imagino que o coração do Dr. Altino naquela hora falhou, porque a emoção tomou conta. Ele deve ter se lembrado do tempo que ele foi jogador, do tempo que ele chegou em Maringá, de ver o surgimento de um clube profissional e depois ter uma sequência com esse Grêmio de Esportes. Eu acho que tudo isso aí foi muito forte para ele. E aí o coração não aguentou. Devido à sua paixão pelo futebol, um centro esportivo na Avenida Mandacaru passou a emprestar o seu nome. Altino Borba foi uma figura histórica para a cidade. Personagem de grande prestígio, não se limitou ao mundo jurídico. Optou por integrar diversas frentes da sociedade local. O próximo episódio da websérie Advogados da História tratará de outro baluarte do meio jurídico na cidade. Trata-se de Ivan Neves Pedrosa. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.